Irmos a uma inteligência artificial de ponta para recomendar uma máquina de café, nós assumimos que ela vai analisar as especificações técnicas, o consumo de energia, a durabilidade. Claro, uma análise puramente lógica e fria. Exato, mas num estudo recente, os investigadores fizeram exatamente isso e depois adicionaram só uma frase à descrição do produto. A frase era: mais de 10 mil pessoas compraram isto. E o resultado é fascinante. É inacreditável, pá. A taxa de recomendação dessa mesmíssima máquina por parte da IA disparou uns incríveis 334%. Pois é. É um dado que subverte por completo a nossa expectativa sobre a tecnologia. Nós construímos estas máquinas para serem perfeitamente racionais, imunes às nossas falhas humanas, Uhum. mas em vez disso, elas herdaram a nossa maior vulnerabilidade, que é a urgência cega de seguir a multidão. Ou seja, o algoritmo reagiu exatamente como um consumidor ansioso no meio de um centro comercial. E é exatamente essa a nossa missão na exploração profunda de hoje. Vamos desconstruir a fundo a arquitetura invisível da confiança. Por que é que pessoas brilhantes, altamente instruídas e com imensa experiência de vida caem em armadilhas que, vistas de fora, parecem tão óbvias? É a grande questão. E para responder a isto, nós não vamos olhar para falhas de código ou firewalls. Vamos olhar para a biologia. Temos estado a analisar uma montanha de documentos fantásticos, relatórios governamentais sobre a psicologia das fraudes financeiras, estudos sobre padrões obscuros no comércio eletrónico. Os chamados dark patterns, exato. Nem mais. Temos também a pesquisa sobre IA, que acabei de citar, e, claro, literatura científica sobre os atalhos mentais que o nosso cérebro usa todos os dias. Muito disto inspirado na visão brilhante de Ana Paula Guerreiro, especialista em neurociência cognitiva, que nos tem guiado nestas questões da confiança ao longo das nossas últimas explorações. E o que se torna evidente, ao cruzar todos estes dados da neurociência e da psicologia, é que precisamos urgentemente de mudar a forma como encaramos a confiança. Há um estigma terrível associado a quem é enganado, não é? Sim, aquela presunção de ingenuidade. Exatamente. Achamos logo que foi falta de inteligência. Mas a realidade fisiológica conta uma história completamente diferente. A confiança não é apenas uma escolha moral ou uma virtude. É um mecanismo de sobrevivência biológica e uma ferramenta crítica de conservação da energia metabólica. E é aí que entra o conceito de heurísticas, que a psicologia explica tão bem. O cérebro humano consome uma quantidade absurda da nossa energia diária. Cerca de 20% só para estar a funcionar. Pois é imenso. Se tivéssemos de analisar logicamente cada decisão, desde a pasta de dentes que escolhemos no supermercado até ao caminho para o trabalho, nós entrávamos em colapso por exaustão. Completamente. Por isso, o cérebro cria atalhos, pilotos automáticos. Eu costumo pensar nisto como um GPS interno. É ótimo para nos levar a casa sem pensarmos muito. Mas o que é que acontece quando alguém pirateia o sinal do GPS e nos manda conduzir por uma ravina abaixo? É uma excelente analogia e um desses atalhos mais poderosos e que os relatórios detalham como sendo consistentemente explorado é o efeito da autoridade. Ok, vamos desconstruir isto porque esse afeta toda a gente. Historicamente, deferir para os líderes da tribo ou para os anciãos era uma tática que garantia a sobrevivência da espécie. Hoje, o nosso cérebro continua a fazer exatamente o mesmo, só que os sinais mudaram. Certo. Hoje, se alguém se apresenta com um título de doutor, professor, CEO ou especialista numa área, o cérebro assume automaticamente a credibilidade dessa pessoa. O nosso interruptor do escrutínio crítico é simplesmente desligado. Mas espera, eu percebo a necessidade de poupar energia quando estou a ler os termos e condições de um software. Ninguém lê aquilo. Pois não. Mas quando alguém me perde a palavra passe do banco ou propõe investir as poupanças de uma vida inteira, o cérebro não deveria detectar a ameaça e sair logo desse piloto automático? Pessoas instruídas sabem que os criminosos também usam fatos e gravatas virtuais. Mas sabem irracionalmente. Então por que é que a literacia financeira não trava isto? Porque o efeito da autoridade atua abaixo do limiar da consciência. Os relatórios sobre engenharia social são muito claros nisto. Um fraudador moderno não precisa de ter autoridade real. Precisa apenas de dominar a estética da autoridade. A ilusão da autoridade. Exatamente. Eles usam logotipos de bancos incrivelmente bem replicados, jargão hipertécnico, ou adotam aquela postura de urgência burocrática. Quando a vítima vê isto, a amígdala, que é a nossa central de alarmes no cérebro, não vê uma ameaça.
Vê um especialista a tratar do assunto. Nem mais. E a literacia financeira exige o uso do córtex pré-frontal, que é a parte lógica e analítica do cérebro. Mas se o sinal de autoridade já desativou a vigilância na amígdala, o córtex pré-frontal nem sequer é chamado a intervir. O conhecimento racional fica, literalmente, trancado do lado de fora da decisão. Uau! Isso explica perfeitamente porque é que vemos médicos, advogados ou engenheiros a caírem em fraudes financeiras tão complexas. A capa da autoridade funciona como uma anestesia para a dúvida. É a palavra certa, anestesia. Mas isto levanta uma questão. E quando não há um especialista na sala? Imagina que não há um doutor ou um logotipo institucional para nos tranquilizar. Como é que o cérebro decide no que confiar? Bom, nesse caso o cérebro recorre ao plano B da evolução, que é olhar para o lado. Se não há uma figura de autoridade a ditar o caminho, a quem é que recorremos? À multidão. À multidão. É a heurística da prova social. O raciocínio biológico é super simples. Se dezenas ou centenas de pessoas estão a confiar num determinado produto ou serviço, então deve ser seguro. O que faz todos o sentido numa selva, não é? Se toda a gente na tua tribo começa a fugir para a esquerda, tu não ficas ali a fazer cálculos matemáticos sobre probabilidades, foges para a esquerda, porque provavelmente vem aí um leão. Exatamente, não há tempo para pensar. Mas, transportando isso para o nosso ambiente digital atual, eu tenho muita dificuldade em perceber como somos tão facilmente enganados por multidões virtuais. Como assim? Quer dizer, quando entramos num site e vemos aquela mensagem a piscar a dizer que 15 pessoas estão a ver este quarto de hotel, nós sabemos perfeitamente que a internet está cheia de truques. Como é que o cérebro cai nessa fabricação de popularidade de forma tão ingênua? Cai porque o nosso sistema neurológico não evoluiu para distinguir entre uma multidão física de carne e osso e um número num ecrã desenhado por um programador. Ah, isso é assustador. É verdade. E os estudos sobre os padrões obscuros no comércio eletrónico expõem exatamente esta fragilidade. As plataformas introduzem mensagens cíclicas tipo 32 pessoas compraram isto na última hora. E nós vemos isso a toda a hora. Constantemente. O utilizador pode até achar aquilo irritante a um nível consciente, mas o sistema de atalhos do cérebro registra aquele número como validação social pura. E esta ilusão ganha um peso desproporcional por causa de outro mecanismo muito estudado pelo Tversky e pelo Kahneman, que é a heurística da disponibilidade. Olha, a parte dos documentos sobre a heurística da disponibilidade fez-me rir de forma um bocadinho nervosa. Sim, os exemplos são muito bons. São. Basicamente explica que o nosso cérebro julga a probabilidade de um acontecimento com base na facilidade com que consegue puxar exemplos da memória. O exemplo clássico que eles dão é o medo de ataques de tubarão. Exato. O viés do perigo iminente. As pessoas acham genuinamente que morrer num ataque de tubarão é muito mais provável do que morrer atingido por uma peça de um avião em queda livre. Quando estatisticamente é o oposto. Completamente o oposto. Mas quando é que foi a última vez que Hollywood fez um filme de terror sobre um pedaço de fuselagem a cair do céu? Pois, nunca. E nunca. Os tubarões têm o filme Tubarão, domina os noticiários no verão, tem aquele impacto visual, sangrento, a imagem está tão disponível na nossa memória que o cérebro confunde a facilidade com que se lembra disso com uma alta probabilidade matemática. É um excelente resumo. O cérebro não faz cálculos estatísticos independentes, ele consulta o seu próprio arquivo de imagens vívidas. E se transpormos isso para a confiança digital, pensa no seguinte: se fores bombardeada nas redes sociais com avaliações online favoráveis de um produto super duvidoso, a tua memória fica saturada de exemplos positivos. Estou a ver. Quando tentas tomar uma decisão de compra, a memória recupera essas imagens super rápido e diz-te que sim, isto é de confiança. A disponibilidade da informação manipulada acaba por se sobrepor completamente aos factos racionais. Certo. Mas deixa-me complicar aqui um bocadinho o cenário. Eu percebo como a autoridade funciona e percebo o peso da multidão e da prova social com as falsas avaliações e os likes. Certo. Mas o que acontece quando surge uma fraude envolvendo um produto totalmente novo? Tipo uma daquelas criptomoedas obscuras ou uma empresa que ninguém conhece de lado nenhum. Não há especialistas famosos associados e não há multidões a comprar. Não há prova social nem autoridade. Pois não? Então, como é que se cria a ilusão de segurança a partir do nada absoluto? Aqui é que a coisa fica mesmo fascinante. Entramos num dos fenómenos mais silenciosos da psicologia, que é o efeito de mera exposição. O trabalho do Robert Zayong? Exatamente. O princípio é inquietante de tão simples. Quanto mais vezes somos expostos a um estímulo, mais confiável e agradável ele nos parece.
mesmo que continuemos a não saber absolutamente nada sobre ele. A repetição crua, por si só, cria confiança. Para tudo, custar muito a acreditar que o simples facto de ver um logotipo desconhecido 20 vezes num feed do Instagram faça com que eu vá entregar as minhas poupanças a um estranho. Parece contraintuitivo, não é? Muito. A familiaridade é uma coisa, tipo, já vi isto algures, mas a confiança para abrir a carteira e fazer uma transferência é um salto gigante. Como é que o cérebro faz essa ponte sem qualquer evidência factual? A ponte faz-se através do nosso sistema de resposta a ameaças. A fantástica experiência do Charles Goetzinger, na Universidade do Estado de Oregon, em 1968, demonstra isto na perfeição. A história do saco preto. Essa mesma. Durante um semestre inteiro, um aluno assistiu a todas as aulas completamente fechado dentro de um grande saco preto. Um saco do lixo gigante, basicamente. Sim, só se viam os pés. O saco ficava sentado numa cadeira imóvel no fundo da sala. Na primeira semana, a reação do resto da turma foi de extrema hostilidade e um desconforto absoluto. Como qualquer pessoa reagiria, não é? Vês um saco preto gigante na sala, a tua amígdala diz logo que é perigo. Claro, o desconhecido é avaliado como uma ameaça letal. Mas o que aconteceu a seguir é a chave disto tudo. Com o passar das semanas, o saco continuou lá, a não fazer absolutamente nada. O cérebro dos alunos foi processando um dado biológico fundamental. Eu vejo este objeto todos os dias e ele não me atacou. Uau! A ausência contínua de um desfecho negativo transforma-se de forma gradual num sinal positivo de segurança. A meio do semestre, a hostilidade já tinha dado lugar à curiosidade. E no final do semestre, Eles já gostavam dele. os alunos tinham desenvolvido uma genuína simpatia e amizade por aquela presença, sem nunca terem falado com a pessoa lá dentro, sem saberem o nome, sem qualquer prova das suas qualidades. Isso é incrível. Os documentos científicos citam até experiências com ovos de galinha. Os pintenhos que preferiam os tons musicais que tinham ouvido enquanto estavam dentro da casca, em vez de tons novos, imediatamente após nascerem. Ou seja, o afeto e a confiança criam-se antes sequer da cognição. Isso é profundamente perturbador quando pensamos no marketing digital e nas fraudes. Significa que se um algoritmo for pago para me mostrar um anúncio de um esquema fraudulento de forma exaustiva, eu até posso ignorá-lo de forma consciente, certo? Sim, faço scroll. Faço scroll rápido. Mas, a um nível subconsciente, o meu cérebro está a cruzar aquele logotipo com a mensagem de que isto não me matou hoje. E passados 3 meses, quando eu finalmente parar para ler a proposta, o meu cérebro já categorizou aquele esquema como familiar e, portanto, seguro. É exatamente esse o perigo. O treino é totalmente passivo. A familiaridade abre a porta da nossa mente. O sistema de defesa é desativado sem disparar nenhum alarme crítico. E uma vez que a porta está aberta, os manipuladores avançam para a arma mais poderosa de todas. O sequestro emocional. Nem mais. A familiaridade abre a porta, mas é a emoção que desarma completamente o cofre do cérebro. Porque a emoção desmantela o que ainda sobra das nossas defesas lógicas. A empatia é uma força incrível, mas pode ser terrível quando usada contra nós. Sem dúvida. Os relatórios mostram como partilhar uma história pessoal ou um momento de vulnerabilidade baixa imediatamente a guarda de quem está a ouvir. A confiança aumenta de forma vertiginosa, mesmo que a história chorosa não tenha nada a ver com a credibilidade financeira da pessoa. A narrativa emocional é o veículo perfeito para ignorar os factos. Vemos isto de forma trágica nas fraudes românticas, o chamado estelionato emocional. É uma indústria milionária que opera puramente nestes atalhos da confiança. E eles têm muita paciência, não é? Imenso tempo. Os perpetradores não pedem dinheiro na primeira interação. Eles passam meses a fabricar histórias de vulnerabilidade, a partilhar segredos falsos e a dar imensa atenção à vítima. O que eles estão a fazer neurologicamente é construir uma enorme dívida de reciprocidade. Pois é. Quando, meses depois, surge o tal imprevisto e o pedido de transferência financeira urgente, a vítima já não está a processar aquilo como uma transação de risco. Está a responder a um dever emocional de cuidar de alguém que já sente como íntimo. Exatamente.
E o reverso da medalha do afeto é o pânico, que também é uma emoção altamente explorada, nomeadamente através do viés da escassez e da aversão à perda. O caso que temos nas notas sobre a autoridade britânica que multou plataformas como a Expedia e o Booking ilustra isto na perfeição. As famosas mensagens vermelhas. Sim, aquelas notificações a dizer apenas 2 quartos disponíveis neste hotel. O objetivo era puro terrorismo psicológico ao consumidor. É o tal FOMO, o medo irracional de ficar de fora. Mas explica-me, do ponto de vista psicológico, como é que o cérebro colapsa perante uma contagem decrescente destas? É muito simples. Quando confrontada com a escassez de um recurso, a nossa amígdala entra em hiperatividade. Assume logo que a nossa sobrevivência está em risco. O grande problema é que quando a amígdala dispara esse alarme de pânico, ela suprime ativamente a atividade no córtex pré-frontal. Ou seja, a região lógica fica sem energia. Fica literalmente sem fluxo sanguíneo suficiente para operar bem. A parte que te diria, espera, vamos verificar noutro site a ver se há mesmo falta de quartos, não consegue funcionar. O pânico exige uma ação motora imediata, que neste caso é o clique para comprar. E estes padrões obscuros não se ficam só pela pressão rápida, pois não? Eles também exploram a fadiga cognitiva prolongada. O infame processo ILAD da Amazon é o exemplo máximo disto. Sim, a manipulação por exaustão. Só o nome ILAD, numa referência à Odisseia, já diz tudo sobre a intenção da empresa. Odeia gastar energia, como falámos no início. Nem mais. Se o cancelamento exige um esforço cognitivo brutal, o cérebro entra num estado de esgotamento de glicose e simplesmente desiste. O utilizador mantém a subscrição, não por lealdade à marca, mas por pura fadiga metabólica de lutar contra a interface. O que nos leva de volta ao início da nossa exploração de hoje, e algo que eu considero o espelho mais sombrio desta nossa realidade. O estudo da inteligência artificial. Exato, nós somos vulneráveis, cansamos-nos facilmente, somos levados por emoções irracionais. Portanto, qual foi o nosso pensamento coletivo? Vamos delegar estas decisões a máquinas frias? Vamos usar a IA para nos proteger destes atalhos? Mas o estudo do Archive prova que fizemos exatamente o oposto. A tal máquina de café que a IA recomendou 334% mais, só por lhe dizerem que muitas pessoas já a tinham comprado. Como é que o algoritmo puro e duro adota a irracionalidade humana? O que este estudo revela de forma brilhante é que os grandes modelos de linguagem, os LLMs, não aprendem as regras da lógica formal no vazio. Eles são treinados com milhares de milhões de textos humanos. Textos cheios de falhas. Cheios das nossas falhas. Ao processarem as nossas avaliações na internet, os nossos fóruns, os nossos artigos, a IA não absorveu apenas a gramática. Ela internalizou os padrões matemáticos dos nossos vieses cognitivos. Faz sentido. A IA aprendeu que a prova social está correlacionada com uma avaliação positiva não por causa de um princípio lógico, mas porque é isso que os humanos fazem estatisticamente nos textos com que ela foi treinada. Então, o próprio peso das equações neurais dentro do modelo de IA muda por causa das nossas fraquezas. O estudo até fala da anomalia na percepção de preços. O discount framing. Isso. Se dermos à IA um produto a custar, digamos, 50 euros, ela avalia se o recomenda ou não. Mas se dermos o mesmo produto, exatamente com os mesmos 50 euros de custo final, mas com uma etiqueta a dizer 50% de desconto, a IA prefere subitamente esse produto. Fica deslumbrada com a promessa da pechincha, tal e qual como nós. É incrível. Isto coloca-nos num cenário muito complexo. A tecnologia de que dependemos para filtrar informação está moldada pelos nossos próprios defeitos de percepção. Se estamos a ser guiados por máquinas que pensam como consumidores ansiosos, os mecanismos de proteção tradicionais deixam de funcionar. E toda esta informação que destilamos hoje consolida uma conclusão incontornável. A nossa confiança falha rotineiramente, não por ignorância, mas porque a economia digital foi desenhada e armada contra a nossa própria biologia. O nosso GPS interno foi pirateado. Completamente pirateado. Se a manipulação opera num nível subconsciente e fisiológico de conservação de energia, a simples educação financeira, o dizer às pessoas tenham mais atenção, é uma gota no oceano. A consciencialização é o primeiro passo, claro, mas é manifestamente insuficiente contra algoritmos e interfaces desenhadas especificamente para contornar a racionalidade.
A verdadeira solução reside na arquitetura dos próprios sistemas. E como é que fazemos isso? Precisamos de limites estruturais e regulamentação rígida sobre o design de plataformas. É imperativo reintroduzir o atrito no processo de decisão. Abrandar o sistema. Temos de abrandar o sistema artificialmente, proibir cronómetros falsos de escassez, forçar passos de confirmação fria antes de transações cruciais. Só impondo barreiras arquitetónicas poderemos devolver o controlo ao nosso córtex pré-frontal, para lhe dar tempo e energia para assumir o comando. Abrandar o clique de forma sistémica, criar barreiras que protejam a nossa vulnerabilidade inata. E com base em todos estes atalhos que discutimos hoje, a ilusão da autoridade, a fabricação da multidão, a mera exposição e o sequestro emocional, eu gostava de deixar uma ideia provocadora para quem nos ouve refletir. Força. Se os nossos cérebros são assim tão previsíveis nas suas fragilidades, e se os modelos de IA já absorveram e compreendem matematicamente quais os botões exatos a premir para fabricar essa confiança em nós, o que é que irá acontecer amanhã? É uma perspectiva assustadora. O que acontece quando os ataques e as fraudes deixarem de ser aquelas mensagens genéricas mal escritas e passarem a ser narrativas perfeitas, geradas em tempo real por IA, e moldadas cirurgicamente ao perfil biológico, aos medos e às carências de cada indivíduo? Pois? Como é que se defende a mente quando a entidade do outro lado do ecrã compreende o nosso funcionamento fisiológico muito melhor do que nós próprios? É um desafio monumental. É uma perspectiva que exige imensa cautela sobre onde colocamos a nossa atenção e confiança. E tal como nos episódios nas nossas explorações anteriores, estas reflexões de hoje abrem a porta para discussões ainda mais profundas. Sem dúvida. Por isso, para quem quiser saber com uma exatidão milimétrica e fisiológica o que se passa realmente dentro da nossa cabeça quando somos manipulados, não pode faltar ao nosso próximo mergulho. Vai ser imperdível. Nesse próximo encontro, e fortemente inspirados pelo trabalho brilhante da especialista Ana Paula Guerreiro, iremos revelar neurocientificamente, neurónio a neurónio, o que acontece durante esses momentos críticos de ruptura da confiança. Até lá, questionem as vossas certezas e, acima de tudo, desconfiem do vosso próprio piloto automático.